O tema da mensagem de hoje é Cristo, a fonte do milagre. Amém? Você pode repetir comigo? Cristo, a fonte do milagre. Você sabe que Jesus Cristo é o nome mais importante da Bíblia e da história da humanidade. Nunca existiu e nunca haverá alguém tão poderoso, com um nome tão forte como Ele. Isso porque identifica o Pai, o Messias ungido, aquele que tem toda a autoridade para salvar a humanidade até a eternidade. Mas quando eu faço pesquisas na Bíblia a respeito de como Jesus também era chamado, a Bíblia me traz algumas coisas. A Bíblia me traz alguns outros títulos que é dado a Jesus. Eu quero ler um pouquinho com vocês aqui. Nós podemos achar Jesus também referenciado na Bíblia como Filho de Deus, Emanuel, o Cristo, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Raiz de Davi, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a fiel testemunha, o soberano dos reis da terra, o Filho do homem, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, aquele que vive, o leão da tribo de Judá, o princípio e o fim, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, o nosso Senhor. Você entende isso? Cara, não é possível não se apaixonar por uma pessoa como Jesus. Uma pessoa que veio ao mundo e derramou de tanto amor, quebrou paradigmas, sabe, mudou o schedule de pessoas, mudou a história de outras vidas. E quando nós entendemos de verdade quem é Jesus e o poder que esse nome carrega, nós temos acesso a tantas coisas. E eu acho que essa talvez seja uma das maiores dificuldades da humanidade, porque Satanás tem tentado colocar sobre os olhos humanos, sobre o coração do ser humano, uma relativização de que Jesus Cristo foi um homem importante, mas não foi tudo isso como a história diz. Eu quero te falar que não, Jesus foi mais do que isso, porque a própria Bíblia diz que se fosse contado todos os testemunhos, os milagres que aconteceram, que Jesus operou, não caberia na palavra de Deus. Então a nossa mente não consegue muitas vezes imaginar, porque nós somos limitados, enquanto o nosso Deus é ilimitado, e esse é o Deus a quem você serve. E eu tenho certeza que se eu fizesse uma pesquisa um pouco mais profunda, eu poderia achar tantas outras formas de referências a Jesus Cristo. E quando nós pegamos o Novo Testamento especificamente, quando Jesus vem ao mundo para resgatar a humanidade, nós podemos ver uma obra tão poderosa do Senhor, uma obra tão maravilhosa de Jesus, que Jesus ele não se preocupa simplesmente com o hoje do ser humano, mas ele se preocupa com a eternidade do ser humano. Você sabe que nós somos seres tricotômicos, amém? Quantos concordam comigo? Quantos não concordam comigo? Ah, que bom que não é que todo mundo concorda. Nós somos corpo, alma e espírito. Não se separa o corpo do espírito, o corpo da alma, a alma do espírito. E Jesus, quando opera determinados milagres na palavra de Deus, relatados segundo a Bíblia, Ele opera em todas as esferas. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. Essa história muito provavelmente você já ouviu. Você que já é cristão há um bom tempo, você muito provavelmente já ouviu essa história. Está lá em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 34, amém? Pode abrir a sua Bíblia, você poderia abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, o segundo Evangelho do Novo Testamento, capítulo 5, versículos 24 a 34, Jesus é lindo, cara, Jesus é lindo, Jesus, graças a Deus. Será que no seu lugar você poderia tecer palavras de elogios a Jesus agora aí? Será que em alta voz você poderia dizer quem é Jesus para você? Você percebe como nós muitas vezes temos dificuldade de verbalizar quem Jesus é para nós? Se eu falasse aqui, se eu chamasse qualquer um aqui que é casado e falasse, me conte um pouco da sua esposa, automaticamente você elogiaria. Se você falar para mim, me conte um pouco sobre a Érica, eu vou falar, cara, a Érica é a mulher mais extraordinária que eu conheço. Ela é uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher de oração, ela que traz a paz da nossa casa, ela é o motor, quando ela está triste, a casa fica triste. Eu falo para ela, Érica, você não tem autoridade da minha parte, da parte de Deus, de ficar triste, porque se você ficar triste, a casa fica triste.
Eu poderia citar 300 zilhões de qualidades que ela tem, mas quando se trata de Jesus, parece que a gente fica tímido, parece que a gente não gosta de falar. E é um exercício que eu acho que você deveria começar a exercer na sua casa. Quando você acordar, você fala para ele: bom dia, Jesus, seu lindo. Bom dia, Espírito Santo. Eu vi um videozinho de um menininho essa semana, não sei quem viu. Ele falou: bom dia, Deus. É isso, é dessa forma que nós temos que nos relacionar com ele, amém? Marcos 5, 24 a 34. Podemos ler, amém? Diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, ou seja, ela tinha consciência do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aqui Jesus opera um milagre, é um dos milagres mais extraordinários, porque a gente vai entrar um pouco mais nessa história. E essa mulher, ela vinha sofrendo há um longo tempo, mas Jesus opera tantos outros milagres. E aí talvez você diga para mim: porra, amor, mas aí é fácil, porque era o próprio Jesus operando o milagre. O poder estava nele. Ele era o filho ele era 100% homem, 100% Deus. Ele não mudou as suas características. Ele era amor, ele era perfeito. Mas quando nós lemos também o Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 12 a 14, ele diz assim: olha que interessante. Em verdade, Jesus dizendo: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Ou seja, nós, segundo o próprio Jesus, podemos fazer obras maiores daqueles que ele fez, mas não através das nossas habilidades. Você entende isso? Eu acho que esse muitas vezes é um mal do ser humano como um todo. As pessoas vão às igrejas a fim de respostas, não é verdade? A fim de buscar conhecimento, a fim de desenvolver intimidade, mas existem aqueles que vêm com o coração errado, a fim de fazer network, a fim de tentar conquistar alguma coisa, um espaço. E Jesus sabe de todas as coisas, e Jesus nos ensina todas as coisas. E ele diz que obras maiores nós faríamos, mas não nas nossas habilidades, porque você nasce com habilidades. Existem aqueles que são mais comerciais, que conseguem desenrolar um pouco mais na conversa. Existem aqueles que são um pouco mais estruturados, que conseguem pensar um pouco mais, conseguem desenvolver uma linha de raciocínio um pouco mais profunda. Mas não é nessas habilidades que o Espírito Santo nos mostra que nós operaremos milagres. É através do nome de Jesus. Não é através da sua habilidade de influenciar pessoas. Não é através do seu negócio bilionário que você tem. Não é através da sua capacidade de argumentar. Mas é através do nome de Jesus. E hoje, pegando essa história, eu quero abordar com vocês, mais especificamente, 3 tipos de cura que essa mulher recebeu e que Jesus quer derramar sobre este lugar no dia de hoje. Amém? A primeira cura que ela recebe é a cura física. Essa mulher vinha sofrendo 12 anos de uma hemorragia. A Bíblia conta que ela passava por vários médicos, gastando todo o seu dinheiro, perdendo tudo que ela tinha guardado, e nada adiantava, pelo contrário, ela só piorava. Talvez essa seja uma história comum para você, porque talvez você seja esse tipo de pessoa que tem gasto todas as suas reservas, todo o seu dinheiro em busca de um tratamento para a enfermidade que você carrega. Você sabe que no Brasil hoje,
40% da população brasileira apresenta algum tipo de doença crônica. Eu não estou falando de doenças transmissíveis, eu estou falando que, segundo estudo do IBGE e do Ministério da Saúde, quase 60 milhões de pessoas, de brasileiros, sofrem de diabetes, hipertensão, colesterol alto. Talvez alguns de vocês estejam enfrentando câncer e você não é a minoria. Deixa eu te falar uma coisa. Somente no ano de 2023, 10 milhões de pessoas morreram vítimas de câncer ao redor do mundo. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a expectativa para o próximo triênio, de 2023 até o fim de 2025, aproximadamente 704 mil novos casos de câncer aparecerão dentro da população brasileira. Basicamente, o câncer mata 1 a cada 6 pessoas ao redor do mundo. Mas eu não quero enfatizar as doenças, eu só estou trazendo esses dados para te mostrar que é algo real, que nós vivemos consequência da queda do homem. E as pessoas vivem culpando a Deus, vivem botando culpa a Deus, imputando culpa a Deus, mas Deus está aqui porque Ele quer fazer um milagre na sua vida hoje. Deixa eu te falar uma coisa, nós não somos uma igreja que pede para você: compre a minha toalhinha suada e você será curado. Eu nunca ouvi da boca de nenhum pastor: pegue essa bexiga de ar aqui, porque esse é o sopro do Espírito. Pegue esse olhinho aqui, que nós trouxemos de Israel, que nós ungimos lá, que você vai ser curado. Deixa eu te falar, qualquer coisa que foge da Bíblia, são pessoas usando texto, tirando texto do contexto para usar de pretexto, onde as suas próprias narrativas e ideias sejam adequadas e ela possa usufruir, e muitas vezes extorquir os cristãos que frequentam a igreja, pessoas de bem. O que eu estou te falando aqui é o seguinte: se você me perguntar: Ramon, Deus vai me curar? Eu vou falar: eu não sei. Se você me perguntar: Deus pode me curar? Eu vou te responder: com toda a certeza do mundo Ele pode. Muitas pessoas me perguntam: por que então eu não fui curada? Deus tem um tempo para todas as coisas. Às vezes um processo de uma cura acontece por meses, por dias, por semanas, por anos. Nós precisamos ter paciência. Essa mulher viveu 12 anos sendo humilhada, sendo rejeitada, sendo colocada a par da sociedade, afastada da sociedade. E quando ela percebe que Jesus Cristo, porque a Bíblia mostra que ela ouviu falar da fama de Jesus, então ela se expôs no meio daquela multidão. Muitas pessoas não recebem a bênção de Deus porque não se expõem na presença dEle. Muitas pessoas não conseguem receber aquilo que Deus está derramando e aquilo que Deus quer derramar, porque vêm para a igreja simplesmente para ser espectadores de algo que Deus pode fazer. Não, Deus quer que você seja um participante do culto de Deus. Durante o louvor, você não assiste, você participa. Durante a palavra, você simplesmente não fica lá ouvindo para que você dê um X na sua agenda dizendo: eu fui para a igreja, isso me faz um bom cristão. Um bom cristão é aquele que tem relacionamento diário com Jesus, é aquele que não questiona as decisões soberanas de Cristo, é aquele que crê que mesmo em tempos maus, Deus está operando, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu costumo dizer uma frase que é o seguinte: o nível da sua expectativa vai determinar o nível da sua experiência. A história dessa mulher corrobora com isso que eu estou dizendo, porque ela tinha expectativa, ela sabia que se ela simplesmente tocasse na orla de Jesus, Jesus não dirigiu uma palavra para ela. Depois Jesus disse para ela: ó, vai em paz, sua fé te salvou. Mas antes, para ela ser curada, ela simplesmente tocou na orla das vestes de Jesus. Deixa eu te falar, você tem que ter noção do poder que Jesus Cristo carrega. A gente muitas vezes acha que não, isso aqui é muito grande para Jesus. O meu problema é muito grande. Outras pessoas não recorrem a Jesus porque pensam: nossa, Jesus deve estar tão atarefado, a humanidade está uma loucura. Jesus deve estar tanto trabalho que eu não vou nem orar para Ele. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus se importa com você. Quer você tenha uma enxaqueca, quer você tenha uma doença que segundo os médicos é incurável, Ele se importa com você. E Ele está neste lugar para demonstrar. E Ele mudou a mensagem de hoje para falar para você que você veio em busca de cura,
Então é cura que você vai receber em nome de Jesus. E sabe, uma vez a Bíblia conta também sobre a cura de um leproso, está relatado, se não me engano, lá em Mateus. E aquele leproso disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus responde para ele: sim, eu quero. E aquele momento aquele homem é curado. Sabe o que eu sinto que Deus quer fazer nessa noite? E a palavra que Ele está liberando sobre a sua vida é: sim, eu quero te curar. Sim, hoje eu quero te curar. Mas não para que o ministério, para a Yacht Church se tornar mais famoso. Deixa eu te falar uma coisa, eu nunca me preocupei com a hype. Eu nunca me preocupei em me tornar famoso. Eu sempre me preocupei em ter um ministério efetivo. E esse foi o coração da liderança dessa igreja até os dias de hoje. Nós não somos uma igreja da moda, nós somos uma igreja que cresce de forma orgânica, porque Deus vai trazendo. E deixa eu te falar uma coisa, nós não estamos surfando numa onda, nós estamos apenas apontando que direção Deus está se movendo. E o Deus que operou cura no passado é o Deus que opera cura no presente. O Deus que se importou no passado é o Deus que se importa no presente. O Deus que libertou no passado é o Deus que liberta no presente. O Deus que livrou aquela mulher adúltera, prestes a morrer, é o Deus que livra você dos seus pecados, das suas dificuldades e das suas fraquezas. Deus está neste lugar. Da mesma forma que aquela mulher recebeu a cura física, Ele vai derramar a cura física sobre a sua vida, em nome de Jesus. E que fique claro uma coisa, depois nós vamos fazer um apelo, você vai ter a oportunidade de vir aqui orar. Nunca diga, nunca. Eu fui aí à church e o pastor Ramon orou por mim e eu fui curado. Eu fui à igreja aí à church, o pastor Daniel orou comigo e eu fui curada. Quem faz é Deus. Então você pode falar: eu fui à church, teve um culto onde o Ramon ministrou e Jesus Cristo operou um milagre maravilhoso na minha vida. Aí você está na direção certa. Não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre o nome dEle ser mais conhecido, mais famoso. Amém? Glória a Deus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. A segunda cura que nós vemos na vida dessa mulher é a cura emocional. Porque você pensa que durante 12 anos aquela mulher ela não interagia com pessoas. Ela muito provavelmente ficou afastada dos seus amigos, muito provavelmente ficou afastada dos seus familiares. Nós não sabemos se ela tinha filhos, se ela não tinha filhos, se ela tinha marido. Mas o fato é, uma pessoa que era considerada impura, ela tinha que ficar longe, porque se ela andasse no meio do povo, ela poderia contaminar aqueles que estavam limpos. Ela era e estava excluída da sociedade. Imagina como não estavam as emoções daquela pessoa. Todos nós passamos pela pandemia. Amém? Amém, querido? Você passou, você está aqui, você não morreu. Você passou. Não é falar misericórdia, eu não passei. Lógico que passou, pô, está aqui. Quem gostou de ficar isolado, cara? Existe alguém que gostou de ficar isolado? A gente já encaminha para o psiquiatra agora. Ninguém gostou de ficar isolado, cara. A coisa mais triste era quando nós vínhamos aqui gravar culto para transmitir online, essa igreja vazia. E a gente sem poder abraçar. Brasileira é do contato, brasileira é do abraço, cara. Brasileira é do churrasco. Vai jogar futebol, não, 1 metro de distância. Cara, se via jogo, eu sou apaixonado por futebol. A gente via jogo, não podia ter torcida. Cara, que loucura, que coisa triste. Muitas pessoas adoeceram. Eu lembro de perguntar para minha mãe, que é psicóloga, falar: mãe, quais são as classes que mais irão sofrer? Ela disse: as crianças e os idosos. E eu falei: cara, é impossível. E criança vai ficar em casa brincando, tá de boa, e os idosos vão ficar também de boa, tranquilão, né, relaxando. Mas muitos idosos foram abandonados, tiveram suas rotinas alteradas, não puderam mais estar em convivência com seus netos. E as crianças em fase de desenvolvimento, onde deveriam estar interagindo com outras crianças, tinham que estar isoladas, não podiam brincar. Muitas não podiam nem descer ao prédio para brincar. Ficaram lá por 3 meses, enfunadas dentro de casa, sem poder fazer nada. Mas você sabe que isso não somente a pandemia, mas a humanidade vem tendo crises emocionais, doenças emocionais ao longo das últimas décadas.
Segundo a OMS, 10% da população mundial sofre com depressão. Nós estamos aqui falando de 720 milhões de pessoas ao redor do mundo que sofrem com depressão. O Brasil é o país com o maior número de pessoas deprimidas da América Latina. 19% da população brasileira está com depressão, com crise de ansiedade. E aí quando você vai ver os estudos, os relatos, muitos dizem que é por conta da condição social do país, da instabilidade financeira, muitos dizem que é por conta da baixa escolaridade, problemas de infraestrutura, e quando diz infraestrutura está dizendo a saúde pública que é ruim, a segurança pública que é ruim, a educação que é ruim, e outros apontam também a pandemia como um agravante a isso. Mas não é só no Brasil que os problemas emocionais crescem. No Reino Unido, as estatísticas mais recentes mostram que uma a cada 8 crianças entre 5 e 19 anos foi diagnosticada com ao menos um problema mental. No Reino Unido, uma a cada 8 crianças de 5 a 19 anos foi diagnosticada com pelo menos um tipo de problema mental. E esses problemas já atingem 5,5% das crianças de 2 a 4 anos. 2 a 4 anos. Crianças com crise de ansiedade, com depressão. Nós mesmos aqui na clínica médica atendemos. Eu sei que as psicólogas aqui que fazem um ótimo trabalho. Será que você podia honrar as psicólogas aqui da EA Church? Dando uma salva de palmas, agradecendo a Deus pela vida delas. Sabe, pegam casos de crianças que estão profundamente abaladas emocionalmente. Nós temos um mês designado para isso, que é o mês de Setembro Amarelo, porque o mês de Setembro Amarelo é o mês de combate e prevenção ao suicídio. Mas o suicídio, na maioria das vezes, é causado por conta de uma depressão. E aí falta um pouco de entendimento para os cristãos, porque eu já tive depressão. E eu posso te afirmar que depressão não é falta de Deus. Tem muita gente que dizia, é porque não busca a Deus. Não, cara, eu buscava muito a Deus, eu era líder dos jovens, inclusive. Tem aqueles mais insensíveis que dizem, Deus está querendo te ensinar algo. Fala, de fato, Deus está querendo me ensinar a guardar o meu coração e a minha paciência para não... Depressão não é falta de Deus, depressão não é consequência de um pecado. A depressão é causada por algum trauma que você viveu, e aí existe um gatilho que é puxado, e então você desenvolve, existe falhas nos neurotransmissores que causam uma disfunção química nos seus neurônios, e isso é químico como qualquer outro tipo de doença, e não pode ser banalizado. E aquela mulher sofria de problemas emocionais também, mas ela sabia que se ela chegasse perto de Jesus, ela não somente teria a cura física que ela tanto desejava, mas ela poderia ter as suas emoções reestabelecidas, uma vez que ela poderia voltar ao convívio com outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, uma vez que Deus opera um milagre na sua vida, meu querido, o leque de benefícios que você tem é incontável. E ela foi simplesmente achando, olha só que bênção, eu tenho expectativa, se eu tocar nele eu vou ser curada, física e emocionalmente, porque eu vou poder estar mais próximo, mas Deus faz infinitamente mais na vida daquela mulher. E tantas outras passagens que nós podemos ver, o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus continua fazendo em todos os seres humanos. Se nós pegarmos as histórias da Bíblia, dos leprosos, que Jesus não podia tocar, Jesus tocou, Jesus se importou. Se nós pegarmos a história dos leprosos, daqueles 10 leprosos que ficaram 10 passos distante, porque essa era a distância mínima que eles tinham que ficar de alguém impuro, Jesus olha para ele e declara uma palavra de cura. Se nós pegarmos a história do paralítico no tanque de Betesda, Deus se importou, fez com que ele tirasse os olhos do tanque, voltasse os olhos para Jesus, com uma pergunta simples: o que você faz aqui? O que você está fazendo aqui? E ele falou, você não sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou esperando as águas se moverem para que eu seja curado. Não está na água, está em mim. Sabe o que Deus está te falando hoje? Não está no ambiente, está em mim.
Não está na célula que você frequenta, está em mim. Não está no profeta que você busca, está em mim. Não está no pastor da Aya Church. A cura que você precisa está em mim. Mas como eu disse, ela é completa. Quando Deus começa a operar um milagre, Ele faz de forma completa. Ela foi em busca de uma cura física e uma cura emocional. E de brinde, se nós podemos dizer assim, ela recebe a sua cura espiritual. O dicionário tem algumas definições para cura, mas nesse ponto eu quero usar processo de regeneração. Regenerar significa você formar novamente, formar-se novamente, tornar a da vida. Para essa mulher do fluxo de sangue, quando Jesus declara que a fé dela salvou, se nós olharmos essa palavra salvou, fé é sozo. E sozo significa livrar das ações da penalidade do julgamento. Ou seja, olha só, a sua fé te salvou, a sua fé te curou, mas ela também te trouxe a vida eterna. Porque a partir do momento que você olha para mim e reconhece que eu sou o Senhor e Salvador, o único capaz de te limpar, minha amiga, seu nome está escrito no livro da vida. Ela foi regenerada por completo, corpo, alma e espírito. Se existe algum meio de você receber uma cura espiritual, porque eu tenho dito muito aqui, eu tenho batido muito aqui, que existe uma mentira sendo dita, inclusive dentro de igrejas, que está tudo bem você viver uma vida de pecado. Muito se é falado a respeito do Deus de amor, e de fato Deus é amor, e isso não muda. Muito é falado sobre a graça de Deus e não muda. A graça de Deus é difícil a gente ressignificar. Muitas pessoas estão dizendo a respeito da hipergraça. A graça ela é hiper por si só e ponto. A gente não precisa redefinir o que significa a graça de Deus. Ela é gigantesca, ela é maravilhosa, ela é extraordinária, nenhum de nós merecemos, mas ela nos foi oferecida. E muitas das igrejas que se dizem cristãs, que se dizem sérias, não estão lidando com o fato de que Deus é amor, é sim, mas Deus é o justo juiz. E Ele diz que sem santidade ninguém verá Deus. Mas por que as igrejas não pregam a respeito de santidade? Porque não é popular. Uma vez que eu aponto o dedo na sua ferida, que eu mostro o seu pecado, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho os meus pecados também, tá bom? Lamartine sobe aqui muitas vezes, o pastor Lamartine sobe aqui e fala, eu sou um cara irritado, eu tenho essa dificuldade. Isso mostra que nós somos humanos, que nós somos falhos. Não é porque nós somos pastores, que o pastor Daniel não tem suas áreas de dificuldade, não tem os seus momentos de raiva. Não é porque o Ramon sobe aqui para pregar que eu também não tenho os meus momentos de fraquezas, de medo. Mas quando nós estamos em Cristo e a nossa fé está firmada naquele que é capaz de tirar o medo, nós não somente pregamos a respeito do Deus da graça, mas pregamos a respeito do poder do arrependimento e as consequências que o arrependimento genuíno traz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O que confessa as suas transgressões alcança a misericórdia. Existe um meio de você se conectar com Cristo, de ter uma cura espiritual genuína e verdadeira, é confessando que Ele é Jesus, Senhor e Salvador. Todos os caminhos levam a Deus. Fique em paz, curta o dia de hoje, amanhã você toma essa decisão. Não, basta cada dia o seu mal, você precisa resolver a sua vida hoje. Nós não sabemos o que pode acontecer nos próximos 30 minutos. Confessar o nome de Cristo é reconhecer que Ele tem um nome mais poderoso, que Ele está acima de todos os outros nomes. Confessar que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, nos traz a consciência, a alegria de que nós servimos um Deus verdadeiro que não está morto e enterrado. A história mostra que outras pessoas ressuscitaram, mas tempo depois essas pessoas morreram e continuam mortas até hoje. Mas Jesus Cristo morreu, ressuscitou e vive até hoje. Esse é o Deus que você serve. Eu quero concluir essa mensagem e contar um pouco do meu testemunho para vocês.
E talvez eu chore, e aí você tenha um pouco de paciência comigo. Todo mundo sabe que o meu terceiro filho nasceu, Gael. E desde o começo da gestação da Érica, do Gael, do meu terceiro filho, cara, eu tinha alguma coisa dentro de mim falando, me incomodando, sabe? Gerando medo, gerando angústia. E eu pensava que era pelo fato da minha rotina. Eu tinha 2 filhos, estava com a vida arrumada, digamos assim. Um filho com 10 anos, o outro com 5, eles já se resolvem sozinhos, vai no banheiro, não precisa da minha ajuda, né? Enfim, cara, vai lá, quer água, vai, pega água, né? E aí, eu sempre tive um pouco dessa angústia e eu pensava que era pelo fato, o medo da minha rotina ser alterada. E de fato, eu sou um cara muito ruim com mudanças, eu não gosto de mudanças. E eu tenho pedido muito para Deus trabalhar isso na minha vida. Eu acho que essa foi uma das provas, né? Mas nós curtimos a gravidez. A gravidez da Érica foi uma gravidez muito tranquila, que não teve intercorrência nenhuma. O Gael cresceu, se desenvolveu muito bem, desde, sei lá, do 5º, 6º mês, todo ultrassom que nós fazemos, ele já estava na posição pélvico, né? Aliás, pélvico não cefálico, cabeça para baixo, dorso para a esquerda, perna para a direita, o melhor jeito do bebê nascer. E nós estávamos felizes, porque Deus ia dar o nosso terceiro filho. O John estava radiante, nós estávamos radiantes. Mas ao mesmo tempo, no fundo, tinha algum incômodo dentro de mim, eu não sabia o que era. Uma semana antes do Gael nascer, nós estávamos no pré-culto das 18 horas aqui. E o Ronaldo me chamou e ele disse: Ramon, eu preciso falar com você. Deus me trouxe uma imagem e eu não queria te trazer isso sem o entendimento de fato do que era. Ronaldo é o nosso guitarrista, um homem de Deus, um cara seríssimo. E ele disse para mim: mas Deus não me revelou o que era, mas eu tenho que te entregar. Eu via você chorando muito e o seu rosto estava deformado do tanto que você chorava. Mas a única coisa que Deus manda eu te dizer é que Ele está te livrando de alguma coisa. Irmão, já recebi cada profecia. Só fazendo um paralelo, um dia eu recebi uma profecia de uma pessoa que falou assim: eu sonhei que você estava andando na marginal e caiu uma pedra em cima do seu carro e você morria. Aí eu parei, olhei, falei: ela, não é isso. Eu falei: Deus não me livrou? Ela: não. Eu falei: eu fiquei 3 meses sem passar embaixo da ponte na marginal com medo. Mas o Ronaldo trouxe isso para mim e falou: mas Deus manda te dizer que Ele está te livrando de algo muito, muito especial. Nós fomos para o hospital no domingo seguinte, e a verdade é que quando nós estávamos indo, a Érica falou para mim: vamos escolher música, você escolhe uma música, eu escolho uma música, e a gente vai louvando ao Senhor no carro. Eu falei: vamos. E eu estava tão apreensivo que as músicas que vinham na minha cabeça era só música de milagre. Eu não sei o porquê. Eram 2 músicas da Renascer, que uma que cantava: Jesus, eu creio, há um milagre me esperando. E a outra que era outra da Renascer também, que cantava: Deus agiu em meu favor. E eu falava: não posso falar isso para a Érica. Eu pedi para tocar essa música. Parece que vai acontecer alguma coisa muito horrível e, né, não. E ela fala: não, escolhe você, pode escolher, está tudo certo. E nós chegamos ao hospital, estava tudo progredindo muito bem. No sábado, um dia antes, nós tínhamos feito ultrassom, ele já estava com quase 4 quilos, né, tinha passado dos 4, na verdade 4,30, mas estava encaixadinho na posição. E aí começou o trabalho de parto. A Érica, ela teve o Enzo e o John de parto normal, e esse seria normal também. E o que aconteceu que depois de umas 5, 6 horas de trabalho de parto, ela já estava com 9 de dilatação. A médica entrou no quarto, ela já estava já tinha tomado anestesia para baixar um pouco as dores da contração, mas ela sentia as pernas e tal. E aí a médica entrou e falou: deixa eu fazer o toque para ver como é que tá com 9 de dilatação. A hora que ela fez o toque, a médica regalou o olho e falou assim: esse bebê virou, ele tá é pélvico.
As enfermeiras estavam junto e falavam: é impossível ser pélvico, é impossível um bebê desse tamanho virar. Ele tem 4 quilos, como que um bebê vai virar num espaço tão pequeno? Não pode ser. E elas colocavam um cardiotoco, o cardiotoco embaixo. Ela falou: tá vendo como não está pélvico? Porque se fosse pélvico, ia colocar, não ia escutar o coração. A gente está escutando o coração. Então pode ser face. Pode ser que a gente esteja palpando a face dele agora. Ela falou: mas eu preciso saber o que vai acontecer. Preciso saber como ele está para ver se pode nascer. Porque pélvico também pode nascer, vai ser mais difícil. E face também pode nascer. Mas vamos ver. Chama o moço do ultrassom com urgência aqui. Vem e assim, a Erika estava se tremendo. Ela teve um choque de adrenalina e ela se tremia muito. E o anestesista conversando comigo falou: fica tranquilo, acontece, foi uma notícia que pegou ela de surpresa, pegou a equipe inteira de surpresa, mas ela vai ficar bem. E ele falou para ela: eu não posso te dar uma anestesia, porque se eu te desse anestesia para você parar de tremer, provavelmente você vai ter sono. E enfim, o cara chegou da máquina e a máquina não estava ligada. Foram ligar a máquina, parecia um Pentium 4, se é que você me entende. O negócio decidiu atualizar na hora que ele foi ligar. E aquele negócio foi: Jesus Cristo, sai demônio desse ultrassom agora. E ficava lá lendo, enfim, ligou a máquina. A hora que o especialista chegou, a médica perguntou para ele, falou: eu preciso saber onde está o que aqui, que eu não estou entendendo mais nada. E aí, quando ele fez o ultrassom, ele falou: ele está transverso. Transverso, o bebê virou. A cabeça dele estava aqui, o ombro aqui, a perna para cá. E ela falou: cirurgia agora. Entre esse período ela falar cesárea agora e eu estar dentro da sala de cesárea, durou 15 minutos. Eu subi com ela, falei: Erika, tá tudo bem, a gente está aqui, estamos juntos, vai dar tudo certo, Deus está no controle. E eu só conseguia lembrar daquilo que o Ronaldo me disse. Eu via você com os olhos, com a cara deformada, e eu falava: Deus, o Senhor não vai fazer isso comigo. Não é essa altura. Eu não pedi um terceiro filho, o Senhor deu e eu recebi, mas o Senhor não vai tirar a vida da minha esposa, né? E ela foi para a cirurgia, eu estava na cesárea, eu fiquei do lado dela. E aí cortaram, né, o útero. E eu vi a movimentação e demorou muito para tirar ela, para tirar ele. Eu via eles mexendo e ela: ai, estou enjoada. Não, é porque está apertando um pouquinho o seu estômago. Ela falava: agora eu estou sem ar. Não, é porque está apertando o seu pulmão. Resumindo, eles tiveram que fazer uma inversão interna, uma manobra de inversão interna, porque quando eles abriram o útero, o que eles puxavam era um braço. E o bebê não pode nascer quando é cesárea pelo braço ou pelo tronco, ele tem que nascer ou pela perna ou pela cabeça. Então eles tiveram que fazer uma manobra de inversão interna. E ele demorou basicamente 20 minutos. Eles demoraram 20 minutos para conseguir tirar o Gael de dentro da Erika. Quando eles tiraram o Gael, ele veio para o meu lado, tinha uma mulher meio que na minha frente, tampando para eu não conseguir ver. E foram basicamente quase ali 3 minutos de uma ventilação mecânica para que ele voltasse, para que ele respirasse. E naquela hora eu já não sabia de mais nada. Eu já não sabia se eu olhava para a Erika, se eu olhava para ele, se eu ficava preocupado com ela, se eu ficava preocupado com ele. A Erika começou a ficar meio ruim. E aí eu comecei a ver uma movimentação um pouco mais diferente dos médicos. Mais gente entrando na sala. Pessoas que eu nunca tinha visto. Era 3 pessoas costurando a Erika, mais 4 pessoas assistindo, aquela tensão no ar que a gente sabe que eles estão tensos. Então a pediatra neonatal chegou e falou: olha, seu filho vai precisar ir para a UTI. Ele não está tão mal, mas é que nós não temos hoje mais uma semi-intensiva, não existe mais semi-intensiva em hospital neonatal, ou é UTI, dentro da UTI tem classificação. Ele vai simplesmente para que ele possa recuperar. Tá vendo quando o Gael respirava, essa parte afundava um pouquinho, então ele estava sobrecarregando o pulmão. E eu já não tinha mais força. Eu falei: tá bom. E a Erika falou: tá bom. E ela falou: vou levar eles para vocês darem um beijo nele, né, conhecerem o filho de vocês. E ela trouxe. Na hora que ela trouxe, eu queria ter a foto para mostrar. Eles acharam a foto aqui do momento exato que eu estava orando pelo Gael. Foi exatamente nesse momento. Vocês reparam que o braço dele aqui está um pouco roxo. Aqui essa parte bem roxinha por conta da manobra que eles tiveram que fazer.
mas Deus trouxe o meu filho, e Deus trouxe a mulher da minha vida para casa. Eu coloquei a mão nele, coloquei os meus dedinhos nele, ele estava bem roxinho assim. Eu coloquei os meus dedinhos nele e eu falei: Senhor, o Senhor faz isso com tantas pessoas eu oro, e elas são curadas. O Senhor não vai fazer isso com o meu filho. Eu declaro cura sobre a vida dele, eu declaro agora o pleno funcionamento do seu pulmão. E eu declaro, Senhor, o sopro de vida agora. E a mulher tirou ele, colocou ele de novo no bercinho lá da maternidade, para que ela pudesse recolher as coisas dele. Quando ela volta, nossa, ele parece que está melhor. Ele está melhorando. Vou deixar ele aqui. Só que nesse período, eles deram uma anestesia para a Érica dormir. Essa anestesia para a Érica dormir, ela dormiu, e eu fiquei naquela tensão, porque eles estavam costurando ela, e existia uma hemorragia severa que ela sofreu, porque o corte do útero, ele abriu sozinho e encostou na artéria uterina. Então, eles estavam tentando estancar, mas assim, cara, foram momentos horríveis, onde passou muitas coisas pela minha cabeça. Falei: Deus, se acontecer alguma coisa, eu não sei o que vai ser de mim, mas eu sei daquilo que o Senhor falou, que qualquer coisa que eu pedisse no seu nome, para que o Senhor fosse glorificado, o Senhor faria. Essa é a palavra que o Senhor me deu. Então eu declaro vida sobre a Érica, eu declaro vida sobre o meu filho, eu declaro vida sobre a minha casa, e que nenhum espírito de morte pode tocar. Resumindo, gente, eles demoraram 1h40 para estancar a hemorragia e costurar a Érica. A Érica perdeu 35% do sangue do corpo. Ela perdeu 2,2 litros quase de sangue. Mas o milagre é que ela não precisou de uma transfusão. Ela saiu andando do hospital 48 horas depois. Deus fez no passado, e Deus fez na minha vida há 25 dias atrás. Por que eu estou te falando isso? Porque talvez você tenha dúvida de tudo isso que eu te falei se serve para você nos dias de hoje. Ramon, Deus operou, mas será que pode acontecer de novo? Eu quero te falar que Deus tem uma palavra. Filipenses 2, 9 e 11 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Marcos 16, capítulo 16, de 16 a 18, ele disse assim: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Essa é a palavra do Senhor para o dia de hoje. Não porque eu tenho poder, mas porque o nome dele é poderoso para fazer absolutamente mais do que qualquer coisa. A palavra diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado. Esse é o dia que o Senhor fez para que você tivesse a sua cura. Mas sabe onde entra a incredulidade? Um estudo recente mostra que até os 17 anos de vida, nós ouvimos pelo menos 150 mil vezes a palavra não. Você sabia disso? Mais uma. Não, você não pode. Não, você não é capaz. Não, é melhor você não se arriscar. Não faça isso, não faça aquilo. Enquanto sim, nós ouvimos apenas 5 mil vezes. Ou seja, nós ouvimos 30 vezes mais o não do que o sim. E aí a nossa mente pobre, pequena, acredita que porque a nossa história diz, os nãos que nós ouvimos, Deus está falando não. Não, Deus não está falando não. Deus está falando para você hoje: se exponha e veja a glória do Pai sendo manifesta no dia de hoje. Eu vou falar uma vez só, uma vez o apelo que eu vou fazer. Se você tem alguma enfermidade e acredita que Jesus Cristo morreu na cruz para que você fosse salvo, eu quero pedir que você saia do seu lugar e que você venha aqui à frente. Nós vamos orar agora para que Deus libere a cura sobre a sua vida. Seja essa cura de ordem física,
seja essa cura de ordem emocional, saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Sabe o que a palavra de Deus diz em Isaías? Que pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós fomos curados. E o que nós cremos, as pisaduras de Cristo, aquilo que Cristo levou sobre si naquela cruz, reflete até os dias de hoje. Sai do seu lugar, pode apertar um pouquinho mais, vem um pouquinho mais para frente, por favor. Eu queria pedir que os pastores da casa, se você é pastor, está aqui hoje, eu peço que você passe no meio desse povo e que você vá impondo as suas mãos, que você vai declarando cura sobre eles agora em nome de Jesus. E você que chegou a esse lugar e está se expondo, creia que Deus pode fazer, creia que Deus vai fazer, e aquilo que Ele fará servirá para manifestação e glória do nome dEle. Então feche os seus olhos onde você estiver. Coloque a mão sobre a sua enfermidade agora. Coloque a mão, se é uma enfermidade emocional, coloque a mão sobre a sua mente. Se é problemas nas articulações, se é problema de enxaqueca, se é um câncer de mama, se é um câncer de próstata, seja lá o que for, Deus pode fazer agora. Comece a falar agora com o Senhor. Feche você os seus olhos e comece a liberar palavras de vida sobre você agora. Comece a falar: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu tomo posse da minha cura. Eu tomo posse da minha cura. Eu tomo posse da cura que o Senhor já derramou sobre a minha vida. Xere canta na basuri, André xere canta na bas. Chore canta na basuri, André xere canta na bararás. Senhor, em nome de Jesus, Deus, aqui está os seus filhos. Os seus filhos estão nesse lugar, Deus, e nós liberamos uma palavra de vida sobre eles. Declaramos que nenhum mal atingirá as suas vidas. Deus, nós repreendemos espírito de morte agora. Nós declaramos, Deus, toda dor, toda enfermidade sai agora em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, vida, vida, câncer sendo jogado fora. Senhor, que o teu espírito comece a operar milagres. Tire todo o câncer agora, Pai, em nome de Jesus. Deus se manifesta como Jeová Rafá, o Deus que levou sobre si as nossas enfermidades, Pai. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor. Deus, desentope as veias nessa manhã. Deus, limpa o sangue dos seus filhos nessa manhã, Pai. Que eles possam, Deus, ver a sua glória se manifestando sobre a vida deles. Deus, em nome de Jesus, a sua palavra diz que tudo aquilo que nós pedíssemos em seu nome, para que o Senhor fosse glorificado, o Senhor assim faria. Deus, nós não estamos pedindo aqui, Senhor, para que nós nos tornemos famosos, mas para que o Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor agora, em nome de Jesus, Deus, visite essa criança agora, Pai. Derrama cura, cura, vida, vida, Senhor. Se for câncer na medula, seja lá onde for, traga restauração agora em nome de Jesus. Limpa os sangues, células cancerígenas agora, sai em nome de Jesus. Deus, artrite, artrose, problema de articulação, coluna, Senhor, dores nos ligamentos, LCA, Senhor, seja lá onde for, Deus, renove o seu povo agora, em nome de Jesus. Continue orando, continue orando. Senhor, em nome de Jesus, derrama cura sobre os seus filhos. Cura, Senhor. Nós repreendemos espírito de morte nesse lugar. Nós repreendemos espírito de morte nesse lugar. Nós declaramos vida, vida, vida sobre os seus filhos em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria agora fazer um último apelo antes de nós encerrarmos. Nós falamos aqui a respeito de uma cura física, de uma cura emocional, mas a principal cura que Deus quer derramar nessa manhã é uma cura espiritual. Talvez você tenha entrado nesse lugar aqui e dito: Ramon, eu tenho buscado em todos os lugares, eu tenho buscado nos mais diversos segmentos religiosos e eu nada tenho encontrado.
Eu quero te falar que esse é o dia que o Senhor fez para que você tivesse um encontro verdadeiro com Ele. E que esse encontro não seja apenas um dia de encontro, mas que seja uma vida de encontros diários na presença dEle. Ele está nesse lugar, querendo uma coisa sua: o seu coração. É a única coisa que Ele pede. Ele não está te pedindo dinheiro, Ele não está te pedindo os seus bens. O que Ele pede hoje é uma oportunidade para entrar na sua vida e mudar a sua história de uma vez por todas. Se você entrou aqui hoje pela primeira vez, pela segunda, talvez seja a sua 10ª vez, mas você nunca fez uma oração de entrega e confissão, dizendo: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, Jesus vem morar dentro de mim. Eu quero te dar a oportunidade. Levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus nessa manhã, fique com as suas mãos levantadas. Nós queremos te ver, nós queremos te enxergar. Glória a Deus. Pode vir aqui à frente, jovem. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão para que nós possamos te ver, para que nós possamos te enxergar. Glória a Deus pela sua vida, eu te enxergo. Existe mais alguém aí? Eu vou pedir o seguinte: que você tenha coragem de se expor um pouquinho a mais e que você venha aqui à frente para que nós possamos orar. Sai do seu lugar, vem aqui à frente para que nós possamos orar. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus nessa manhã, não perca a oportunidade. Não perca essa oportunidade. Esse é um dia muito especial que o Senhor fez. Pode vir aqui. Glória a Deus pela sua vida. Não fica tímido no seu lugar não, meu querido. Sai do seu lugar. Eu queria te trazer um dado, que 85% dos seus atos são resultados das suas expectativas. Vocês sabiam disso? 85% dos seus atos são resultados da sua expectativa. Então é o seguinte: a sua expectativa não tem que estar em homens, não tem que estar num templo, não tem que estar nesse ambiente. Sua expectativa tem que estar em Cristo. A palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, essa é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo novo se fez. Então, mais uma vez eu quero te dizer: se você deseja entregar o seu coração para Jesus hoje, para que você não seja um religioso, mas seja filho, tenha a identidade de filho e se relacione com Ele de forma íntima, pela última vez, saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar. Nós passamos um pouquinho do tempo, vou fazer isso de forma bem rápida. Mais alguém? Coloca a mão no seu coração, você que veio aqui à frente, e repita assim comigo essa oração. Se você está nos assistindo online e deseja fazer essa oração também, peço que você faça, repita e depois escaneie esse QR Code que vai entrar na sua tela, para que nós possamos nos comunicar com você. Amém? Coloca a mão no seu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu confesso, Jesus, que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados, me arrependo de ter vivido tão longe, mas obrigado, porque o Senhor me trouxe para perto. Peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, e que o Senhor me guie todos os dias, em nome de Jesus, amém. Eu queria pedir que você siga a equipe de consolidação. Nós vamos fazer uma oração por você de forma individual, não é nada demais, é somente uma oração. Eu queria pedir que antes de nós encerrarmos, que você fique em pé mais um pouquinho. Nós te louvamos, Senhor, pela sua presença nesse lugar. Nós te louvamos porque o Senhor é incomparável, Deus. Nós te louvamos porque nações se curvam diante do Senhor, porque os demônios correm ao ouvir o seu nome. Quando nós mencionamos o seu nome, Satanás estremece, porque o Senhor é o Rei dos Reis, porque o Senhor é o Senhor dos Senhores, e ao Senhor nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus, amém e amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos encerrar com a bênção final. Mas eu senti, agora Deus falou comigo para eu fazer algo. Se você veio a esse lugar, é casado, presta atenção bem no que eu estou te falando, é casado, e talvez por alguma condição não possa ter filhos. Queria pedir que você pegue na mão da sua esposa e nós vamos orar. Porque Deus tornou a mulher estéril em uma mulher extremamente fértil. Não só uma vez, mas várias vezes na história da Bíblia, na história da humanidade. Nós temos aqui a testemunha também. Então que você dê a mão para sua esposa, que você coloque a mão no ventre dela, e nós vamos declarar que Jesus Cristo fará um milagre. E você vai vir me contar esse testemunho, ou para mim, ou para qualquer outro pastor dessa casa. Você vai voltar dizendo: Deus fez algo extraordinário. A condição médica dizia que eu não podia ter filho, mas Deus me deu um filho. Amém? Você tem fé para isso? Então coloque a mão, nós vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós declaramos fertilidade sobre a vida dos homens, das mulheres que estão aqui casados, Deus, que desejam ter uma família perfeita, uma família segundo a sua vontade, Deus. Nós pedimos que o Senhor reverta todo o quadro, que o Senhor reverta, Senhor, toda a palavra, Senhor, todo o diagnóstico médico, que o Senhor faça a sua obra de forma interna, mas que o externo possa contemplar aquilo que o Senhor está fazendo. Nós te louvamos e te agradecemos e declaramos vida, Senhor. Declaramos que esse neném, Senhor, que já nasceu na eternidade, se desenvolverá com muita saúde em nome de Jesus. Vamos encerrar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, que você tenha uma semana de paz e alegria em nome de Jesus.